Agora eu vou falar sobre uma polêmica danada que nasceu a partir de um discurso, já histórico para alguns, do agora secretário de Guerra dos Estados Unidos. O agora eu coloquei porque a nomenclatura foi alterada, né, do Departamento de Defesa. Quem comanda o Departamento de Defesa, responsável por todo o aparato militar bélico americano, agora virou o Departamento de Guerra, certo? E eu me refiro, claro, ao Pete Hegseth. Para muitos, inclusive, eu vou pedir para a minha diretora ali, até pegar uma foto depois que me enche o saco dizendo que eu pareço esse sujeito, mas tudo bem. O Pete Hegseth... E ele é ex-apresentador, hein? Exatamente. É ex-apresentador da Fox News, esse cabelinho boi lambeu, enfim, a cara quadrada, enfim, bota aqui do lado pra gente comparar. Futuro do Brasil. De qualquer forma, não ouvi o que você falou, eu prefiro nem ouvir. Pete Hegseth criticou o movimento woke pessoal e seus defensores durante um discurso para toda a alta cúpula militar dos Estados Unidos, ali na Virgínia, tá? E num tom firme, o Hegseth acabou afirmando que, aqui eu abro aspas, né? Chega realmente desse movimento woke, chega de maricas, chega de gordos, basicamente deu um basta aí nesse sentido. Agora, se o movimento é contrário à política woke, claro que é pauta para ninguém mais, ninguém menos que o cronista mais ácido da cultura brasileira, o sempre impiedoso, implacável Josias Teófilo, nosso amigo aqui do Morning Show, se juntando a nós. Fala, meu mestre Josias. Obrigado pela presença, meu irmão. A cultura lacradora vai estar sendo extirpada aos poucos dos Estados Unidos ou não é bem assim? Pois é, eu acho que a principal missão de Trump quando ele ganhou foi atacar essa questão woke e principalmente nas Forças Armadas, né? Porque isso é um tema muito sensível nas Forças Armadas, inclusive não só por causa da questão prática de uma guerra, né, mas para mostrar força para o mundo, né? Os americanos estavam muito incomodados com essa coisa de transgenderismo, generais transgêneros, militares transgêneros e também essa coisa física, né, das pessoas não poderem falar do peso dos generais e etc. por causa do politicamente correto. E aí eu acho muito sintomático que Trump tenha transformado a Secretaria da Guerra, não é? Que mostra bem o ânimo beligerante que ele veio quando ele chegou a presidência dos Estados Unidos pela segunda vez. E também a eleição de Trump foi um grande sinal para o mundo de que o movimento woke estava em decadência, né? Então, inclusive, o Antônio Rizzo está escrevendo um livro agora sobre o fim do movimento woke. Claro que o fim não chegou aqui no Brasil ainda, né? Porque, inclusive, o Ministério da Cultura lançou agora um edital falando de políticas afirmativas e inclusivas. Mas o fato é que nos Estados Unidos isso é o grande tema. Acabar com o movimento woke, isso está na cultura, isso está no governo, está em todas as áreas, não é? Esse é o grande debate atual e parece que eles estão conseguindo ganhar a guerra, viu? Porque eles conseguiram o apoio das Big Techs, não é? Ele conseguiu o apoio da Suprema Corte para tirar os militares transgênero, então é isso. Vai dar o que falar. Afinal de contas, parece comigo ou não parece? O pessoal fica enchendo o meu saco, dizendo que eu pareço o sujeito. De qualquer forma, disparou, acabou cuspindo marimbondo para tudo que é lado. Ele tinha até convocado toda a alta cúpula militar para vir de todos os seus postos, país afora, mundo afora, para essa reunião que acabou já sendo histórica em alguns sentidos. Temos um break agora, minha diretoria, não confere? Agora sim, só para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio, partindo para um rápido break, o papo segue aqui com Josias e a gente volta para vocês já já. Em frente aqui, algum comentário, Mano Ferreira? Eu acho essa cena lamentável. Assim. Eu acho digna de caudilismo latino-americano. Você reunir generais para fazer um discurso político de uma forma, na minha visão, completamente inapropriada. Eu não gosto da cultura woke, mas isso é um tema para o livre debate na sociedade, não para o Ministério da Guerra, né, de uma potência como os Estados Unidos. Então, essa coisa fora de lugar me incomoda profundamente. Eu queria que o Estado tivesse uma postura institucional e não de entrar num debate que deveria ser completamente livre na sociedade. Que a cultura woke seja derrotada através do livre debate e não da intromissão do Estado. Essa é a minha opinião. Agora, nesse momento, José Teófilo,
A ver, né? Até porque chega a ser um pouco paradoxal e até contraditório, dado que ame ou odeio, mas o Donald Trump tem sido muito vocal e acho que o que mais atrai ele é ser lembrado como o sujeito que promoveu a paz. Ele está se envolvendo muito ali, ele mudou completamente a rota dele em relação à Rússia e à Ucrânia, inclusive segue municiando a Ucrânia com armas via OTAN, enfim, sempre se solidarizando com as vítimas russas e ucranianas a todo momento, propôs agora lá em Gaza para tentar achar um cessar-fogo definitivo, fora as 7 guerras a nível global que ele parou. E interessante que ele só ficou fixado na questão da nomenclatura para ser mais intimidador, né? Apesar do Trump historicamente ser tido como presidente anti-guerra, né? O que você achou disso? É mais uma vaidade marqueteira do Trump? Não, é o seguinte, eu acho que o espírito por trás dessa mudança de nomenclatura é dizer que é porque ele acha que a fraqueza simplesmente atrai coisas muito ruins para os Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos têm dado muitos sinais de fraqueza e eu acho que essa coisa do transgenderismo, generais transgêneros, dá muito esse sinal. Como se essas pessoas que vão nos defender, né? Então, eu acho que eu discordo do Mano no seguinte sentido, eu acho que o debate foi o seguinte, foi a eleição. A eleição que Trump ganhou, ele ganhou por causa disso, claro, não só por causa disso, mas também por causa disso, e isso o deu legitimidade para ele colocar essa agenda em prática. E não é à toa que a não eleição da Câmara produziu uma decadência mundial do movimento woke, porque eles perderam a fonte, né? A fonte Josias, era tudo dos Estados Unidos. O meu ponto é menos sobre o mérito e mais sobre a função do Estado. Eu acho que é incompatível com a tradição americana até e com a visão liberal você achar que o Estado deve promover uma cultura ou derrotar outra. É isso aí. O Estado... Mas é isso aí, de acordo com o secretário de guerra do Trump, soldado gordo não faz sentido. Se é que vocês me entendem, mas vamos ouvir aqui o que o próprio disse. Vamos lá, bota aqui, põe na tela aí, velho. Tem a imagem aí, o nosso diretor Prior aqui não perdoou. Cadê? Temos aí então? Mas o Prior estava preparando aqui, vamos deixar lado a lado aqui para o pessoal aí julgar. De qualquer forma, eu vou precisar seguir aqui só para um outro ponto aqui, a gente já comenta os dois, até porque, Josias, Donald Trump disse também que vai impor tarifas de 100%. 100%, believe me, sobre filmes produzidos no exterior. Ele, inclusive, afirmou que as produções cinematográficas americanas estão perdendo espaço para as obras internacionais e que o setor já foi roubado. Esse novo modal do tarifaço do Trump fica de pé? Faz sentido? Olha, eu achei esse negócio muito estranho, mas veja bem, é preciso entender uma coisa. O que ele está querendo tarifar principalmente são filmes feitos por Hollywood no exterior, né? Porque eles estão cada vez mais produzindo no exterior para fazer em busca de profissionais mais baratos, etc. Agora, eu acho que essa coisa não se sustenta, isso não me parece uma coisa viável, não. A indústria cinematográfica não parece funcionar desse jeito, né? E Trump, ele às vezes solta essas bravatas e depois recua, né? Então, eu não acho que esse negócio vai para frente. Agora, achei muito estranho, muito sem sentido, uma coisa fora da realidade mesmo. É só isso que eu tenho para dizer. Não, e é mais uma vez uma noção de imposição cultural, no fim das contas, né? Porque não dá para ficar achando que cabe ao Estado, não. Agora eu vou botar uma tarifa sobre o filme que eu não gosto, sobre o filme de outro país. Não é assim que uma cultura se fortalece. Os bens culturais, o debate livre, o debate simbólico, ele não precisa ficar se dando por meio do Estado. Isso é uma visão estatista do funcionamento da sociedade. E eu sou do tempo que o estatismo era coisa da esquerda. Mas parece que a gente está vivendo um tempo tão antiliberal que essa crença estatista pega a direita também. Pois está acontecendo uma coisa curiosa que é o seguinte, isso tudo tá muito cara de fim do Império Romano, né? Tá muito, de uma certa forma, tá escancarando como os Estados Unidos estão lutando para manter o seu lugar central no mundo, né? E parece que não estão conseguindo, porque essas coisas estão dando muito... Essa fala mesmo do secretário da Guerra é uma coisa muito estranha. E eles chegam assim, falando, criticando, e como se fosse parece mesmo o fim do Império Romano. É uma coisa triste.
Josias, a gente agradece demais a tua presença aqui. Bem que o Trump poderia colocar logo estapear uma tarifa de 200% nos filmes de zumbis, porque esses aí ninguém aguenta mais, sinceramente. Já saturou completamente. Acho que você concorda. Josias, brigadão. Estamos te aguardando aqui na poltrona do cronista mais ácido da cultura brasileira, Josias Teófilo, sempre brilhando. Obrigado pela presença. Obrigadão. Antes da gente seguir adiante, quero ouvir o comentário da Aninha Beatriz Rios, por favor. Tá inconformada, Aninha, tá brava. Gente, eu tava aqui fazendo caras e bocas, o David tava aqui me zoando até. Mas é porque eu acho perturbador que a gente esteja discutindo manifestações como essa desse secretário, que são tão descabidas e fora de propósito dentro de um contexto de política, dentro de uma democracia. Por que eu falo isso? A gente sempre fala, Brasil é um país polarizado, mas aquele que governar vai governar para o país inteiro. E o mesmo acontece nos Estados Unidos. Donald Trump foi eleito, talvez por bandeiras como essa, de acabar com a cultura woke, que eu particularmente acho que não traz interferência nenhuma na sociedade. Cada um acredita naquilo que quer e a gente tem que viver dentro das regras, acreditando ou não naquilo. Mas assim, ele governa para todos. Ele não pode querer segregar parte da população que ele mesmo governa por meio de frases e de políticas como a que ele pretende instalar. Isso não é admissível numa democracia. Ele tem que agregar, ele tem que trazer para perto, ele tem que fazer conviver de forma harmônica e não o oposto. Se existe alguma justificativa técnica para que o soldado tenha o peso X ou o peso Y, ele que, por meio de uma norma técnica, esclareça isso perante os órgãos competentes. Não tratando como se todo gordo não pudesse ser um soldado bom. Eu acho que isso deveria ser... Assim, eu não vou, sei lá, não. O seu comentário poderia ser inteiramente aplicado ao que os democratas fizeram nos últimos anos, infectando completamente um departamento que era focar só em defesa, exército e preparação bélica, com todo tipo de, enfim, de discurso ali ideológico de tentar colocar uma norma, enfim, uma visão social goela abaixo ali dos cadetes. Então, enfim, dois errados não fazem um certo, mas de qualquer forma está posto nesse sentido.